a gente está tendo a honra de receber. Esse aqui é um papo bacana, né? Agradecer aí o pessoal da GoNew, da comunidade GoNew, agradecer o pessoal do Gas Conecta, do portal Gas Conecta, da Gazeta do Povo. A gente vai estar gravando aqui também, se todo mundo concordar e topar, a gente depois disponibiliza esse material aqui dentro do nosso Speed and Sum Control, né? Nosso programa que a gente tem lá na Gazeta. Mas, mais do que isso, a ideia é a gente trocar ideias aqui e rever, né? Rever essas sumidades aqui. Sandrão, em primeiro lugar, muito obrigado, né, por você estar aqui também. Que legal rever vocês todos aí. Obrigado pela disponibilidade. A Emília tá super atarefada ali, pediu super desculpa. Vocês têm um evento, né, Elton? Terça-feira, é isso? Isso. É aquele evento que vocês fazem e tal? Aquela conferência anual no Vale do Silício, que não é mais no Vale do Silício. Pois é. Vamos começar então um pouquinho com você. Conta pra gente aí, cara, que loucura que aconteceu. Gente, é dezembro a gente estava lá, né? E parece que a partir de janeiro tudo mudou, né? E o que aconteceu em pouco mais de 7, 8 meses aí? 9 meses, né? O que aconteceu aí, passados esses 9 meses, meu querido Elton, na sua vida aí, cara, e no Vale principalmente? No nosso caso, acho que a pauta ela tem muito também do que eu tenho visto as nossas empresas de colegas e amigos de lá, né? Eu posso trazer um pouco dessas informações. Falando especificamente do nosso contexto, a gente, no final do ano eu estava visitando clientes na Ásia, a gente tem clientes no Japão, na Coreia, e aí por agenda a gente já estava no Brasil em fevereiro, e aí deu essa loucura toda, a gente decidiu, vamos ficar por aqui então agora, ok, lockdown, é isso aí. E no caso do negócio, a Growth Hackers, né, a gente, dando contexto para quem ainda não está por dentro do nosso cenário, nós tínhamos uma empresa no Brasil chamada Content Tools e a gente fez uma aquisição da empresa americana chamada Growth Hackers, que é onde tem toda essa comunidade, a conferência e tudo mais. E como a gente mira um mercado, eu vou chamar de mid-market para cima, a gente não sofreu tanto impacto assim quanto empresas que são, às vezes, do mercado de small business ou até do mercado offline. Então, a gente, óbvio, não é aquela empresa que está surfando a onda, né? Tem a galera que está surfando a onda do Covid, eu acho isso também é passageiro, porque vai voltar ao normal, né? A gente pode até discutir sobre isso depois também. Mas no nosso caso ficou bem no meio do caminho. A gente não foi uma empresa que a gente nem demitiu ninguém ainda. Conseguimos passar por essa ainda sem grandes obstáculos, mas não tivemos nenhum crescimento também exorbitante. A gente está conseguindo se manter e eu acho que isso é uma prerrogativa um pouco desse mercado que a gente está de mid-market, né? Então foi isso, assim, a gente não tem muito de novidade a respeito do nosso negócio em si, que a palavra de ordem foi sustentabilidade, né? E eu acho que isso é uma coisa, até falando um pouco de Vale do Silício, já começando por aí, esse foi para mim uma mudança muito radical que eu percebi no mindset, principalmente dos VCs e consequentemente dos founders, né? Porque quando eu comecei, eu vou para o Vale desde 2012, mas em 2015 que a gente começou meio que morar, vamos dizer assim, estabelecer operação, começar a ter cliente, começar a ter tudo lá. E uma coisa que sempre me chocava é que eu, como empreendedor brasileiro, sempre fui olhando crescimento e lucro, né? Crescimento perto de lucro, profitability, pelo menos break-even. Né? Não podia ter caixa negativa, aquela coisa louca que não parava de pé, né? Não tinha dinheiro infinito no Brasil, não tem. E lá fora não, a gente via os colegas assim de aceleradora levantando $2 milhões no PowerPoint, umas coisas loucas acontecendo, e a gente viveu muito esse, cara, que isso? E pra gente não fazia muito sentido, né? E aí passam-se esses anos, a gente vê a pandemia, qual que é a palavra de ordem?
profitability, mas, cara, era tudo que eu já fazia 5 anos atrás. Agora, porra, por que não falou para mim isso antes? Né? Que é muito engraçado como é muito cíclico, né? Então, em momentos de crise, a palavra de ordem dos fundos é, ok, tenta crescer, mas sem ser aquela coisa desgovernada que era antes, que é crescer a qualquer custo, né? Bota dinheiro e cresce para dominar mercado. Isso acabou de vez. Não tem mais capital para isso no mercado. Eu tenho visto isso de vários VCs, o pessoal, né, comentando um pouco dessa preocupação em relação a esquecer um pouco aquela... Claro que todos os setores da sociedade, a gente falava isso até numa aula essa semana aí do Master, a gente falava sobre todos os setores da sociedade, tem pessoas boas e ruins, e assim você vai ter também fundos e tal, independente de ser nos Estados Unidos ou ser em qualquer lugar, haja vista as Teranos da vida, né, e coisas desse tipo, que acho que eram aquele exemplo, assim, nós já debatemos isso aí com o Guilherme também e outros carnavais. Mas eu acho que há, assim, talvez um mindset mais coletivo agora, talvez, é isso que você está trazendo aqui para nós, Elton, né? De que não pode ser só aquela loucura de spray and pray, né? Acho que é um pouco disso que você está trazendo. É legal que a gente, como brasileiro, e se eu não me engano, lá na nossa aula, lá em dezembro, no Master Valley, você falava isso, né? Você dizia que, de uma certa forma, os brasileiros que estavam no Vale já eram reconhecidos como uma galera que já na escassez já se virava. Já sabia como fazer um negócio escalável, né? Como fazer um negócio escalável sem caixa. Aí procura no Google aparece um brasileiro. É isso aí. Você vê que legal. Então, de uma certa forma, esse é um diferencial aí. Mas vamos lá, vamos rodar aqui para a gente ir tendo esse privilégio luxuoso aqui de ter todos vocês juntos, né? E esse é o que o online, né, nos dá agora, né? A gente tem testado esse tipo de coisa também no Master, que tem funcionado muito. Para quem não sabe, é Master mais recente, Master mais antigo, né? Hoje em dia a gente tem um pós-módulo no online, que é todo mundo, todos os professores juntos e tal, é muito legal. Denilson, meu querido, amigo do Fukuda, né? E que nos encantou lá, né? Graças ao Fukuda aí também, essa super ponte, olha lá, Denilson, o Fukuda já fazendo brincadeira. E, cara, e você, cara, estando numa big, né, tech, qual que é a visão aí que você está tendo que o Google está tendo desse momento, assim, cara? O que você poderia nos dizer do que está rolando no Vale? Como você falou, na Califórnia está pegando fogo para todos os lados, né? Então tem incêndio para todos os gostos aqui, todas as direções que você for. E na cidade onde eu moro numa cidade que se chama, que é uma cidade pequena entre São José e Santa Cruz. E tem um incêndio gigante nas montanhas, e eu moro exatamente na montanha, de frente para a montanha. Então a cidade que eu moro foi evacuada, né? Então, desde a semana passada, evacuaram a cidade. Uma cidade de 12 mil habitantes, mas são 12 mil famílias foram evacuadas, né? E eu estou falando eu estou vivendo desde então meio que temporário, eu estou num hotel hoje, né? Então, se tiver barulho, me desculpe por isso, né? E incêndio aqui não é um problema, né? A gente dizia que o grande problema que a gente tinha era a coisa da pandemia, do vírus. Agora isso já deixou quase de ser um problema, porque a preocupação das pessoas é o fogo, é o incêndio, né? Quer dizer, que tem para todos os lados aqui, né? Bom, o que eu posso compartilhar com o time em relação ao momento, né? Quer dizer, desde que a gente entrou nesse movimento aí da pandemia, tem duas antagônicas consequências, né? Quer dizer, uma delas é para o mercado, eu vou usar o Google como exemplo, né? Para o nosso grande mercado que está ligado a marketing, propaganda, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, como a gente divulgou no último earnings que a gente fez agora, algumas semanas atrás, esse foi um negócio que foi impactado, não foi duramente impactado como poderia ser, mas é um negócio que diminuiu o volume de geração de caixa em cima disso, né? E é natural que seja assim, porque os clientes, os anunciantes estão gastando menos por razões óbvias, né? Então, esse é um mercado que foi impactado, não severamente como a gente achou originalmente que poderia ser, mas foi impactado, né?
Por outro lado, no negócio específico de cloud, né, quer dizer, a gente foi beneficiado no sentido, quer dizer, é uma janela de oportunidade para o negócio, né? Então, as empresas, por conta dessa questão de ter que ficar online, quer dizer, as empresas estão investindo bastante nisso, e a gente tem um volume bastante expressivo de crescimento desde que a gente começou desde que a gente entrou na pandemia, né? Então, os números do que a gente divulgou nos nossos earnings, que são públicos, aí, que vocês podem consultar, subiram, tiveram uma ascensão significativa, né, desde que a gente começou a pandemia, e a gente está fazendo todo o possível para ajudar os clientes da melhor maneira possível, né? Quer dizer, esse é um momento crítico, é um momento que os clientes demandam empresas como a nossa para poder continuarem operando de maneira regular, e a gente tem feito um esforço gigantesco para poder ajudar clientes nesse sentido. A gente tem visto companhias formais, né, quer dizer, que não são desse mercado de tecnologia, mais e mais virem para nós e querendo e precisando do apoio, de suporte de companhias como a nossa para continuarem operando, né? Companhias grandes, companhias médias, enfim, isso tem sido uma verdade, né, que a gente tem percebido mais e mais. Desculpe, mas para quem, só para pegar esse gancho que você disse aí dos números e tal, que são públicos, mas para quem não tem oportunidade de ver, dá uma dimensão para a gente, assim, do que cresceu o cloud do Google em 6 meses. Eu posso dizer, olhando, por exemplo, nosso market share, nosso valor de ação do Google, talvez seja um bom indicador para alguns de vocês, né? As nossas ações fecharam hoje a $1.500, $1.540, e eles começaram o ano na casa dos $1.200 a ação, né? Quer dizer, um share. Então, o nosso crescimento por ação foi de $1.150 em janeiro para $1.550 agora no meio da pandemia. Esse é o número de hoje, né? Quer dizer, esse foi evidentemente impactado por tudo isso que a gente está falando, né? Quer dizer, dos clientes precisarem mais de cloud e assim por diante. E não é só com a gente, se vocês forem olhar nos outros provedores de solução como a gente, eles também tiveram um crescimento exponencial, né? E hoje a Amazon, evidentemente também por conta do mercado de varejo, mas eles também cresceram mais na ordem de 35%, 40%, né, nesse mesmo período. Então, quer dizer, uma parte do mercado, do ponto de vista de crescimento, se beneficiou dessa história toda, né? A despeito de ser uma situação difícil, uma situação complicada, mas isso mostrou, enfim, quer dizer, acho que esse foi o resultado real no negócio da gente, por conta da pandemia, né? Quer dizer, eu posso comentar mais, mas eu vou deixar depois passar aí os mais. Legal. Obrigado. E o Fukuda está colocando aqui no chat já o número de ações que ele tem e tal, né? Com essas informações privilegiadíssimas aqui, quanto ele ganhou. O Fukuda é o nosso Ronaldinho Gaúcho, né? Ele pode estar meio escondido aí, mas ele está ganhando dinheiro. Querido... Esse é Guilherme, master dos masters. Isso aí. Querido Guilherme Santana, beleza, cara? Tudo bom? Aqui, realmente a gente fugiu da pandemia, acho que minha perspectiva é que não, esse modus operandi que a gente tem hoje de virtual, e assim, não fazia sentido, tem muita gente saindo, indo para Colorado, Texas, todo mundo trabalhando remoto, realmente você vê que teve uma debandada lá de São Francisco, principalmente de São Francisco cidade. E é interessante, é um fenômeno, e a gente vê que a coisa funciona remoto. Obviamente você tem a questão do time zone aí, que às vezes atrapalha um pouco, mas as coisas continuam funcionando. A questão, como foi citada aí, dos VCs, né? Isso já mudou um pouco. Acho que em abril e maio, aí, quem acompanhou o deal flow realmente caiu bastante. O pessoal entrou em survival mode, que é realmente segurar o capital para suportar o portfólio existente e ter um grau grande de incerteza, né? Então, realmente a indústria como um todo, ela se retrai até que tenha uma perspectiva clara, né? O que ainda não há. Então, aliado a isso, você tem a questão política nos Estados Unidos, que até
recentemente suplantou aí a questão da pandemia. Se você assistir a televisão, você vai ver que se fala mais dessa questão de civil rights, acho que foi um ponto que eu abordei até em dezembro, né, dessa questão de você ter uma segregação cada vez maior dos grupos, e realmente isso tem se mostrado verdade. Isso tem impactado as empresas, tem impactado aí a sociedade como um todo, né? E o evento que aconteceu nos Estados Unidos, vamos dizer que acelerou esse processo ainda mais. Então, acho que tem muita coisa acontecendo. A crise, de fato, do ponto de vista financeiro, né? A gente vê aí as bolsas, não só dos Estados Unidos, Brasil, em níveis altíssimos, apesar de 1/3 dos americanos não terem pago o aluguel, entendeu? Então, assim, a crise virá, ela não vai ser leve. Os números aí, com exceção, obviamente, de Google, Amazon, inclusive Amazon menos, mas qualquer empresa global vai sentir o impacto, seja por questão dos anunciantes que vão reduzir o seu budget, seja em relação ao share of wallet, que agora existe uma bola de neve, né? E aí as empresas vão sentir isso em algum momento. Umas mais cedo, outras mais tarde. Mas eu acho inevitável. É interessante você trazer isso, Guilherme, porque assim, a gente está enfronhado aqui no Brasil, no mercado de investimentos, startups e tal. E, por exemplo, lá, nosso pequeno fundo, né, o Woods, a gente fez vários aportes agora, porque tem o dry power, né? A gente já está capitalizado, né? Então, claro que o direcionamento, o driver, né, tem um cuidado, talvez alguma reserva, alguma preocupação em geral, assim, em relação a fazer follow-on, né? Mas o interessante que você está trazendo, porque no Vale, essa expectativa, na tua visão, é de que realmente o dinheiro retraiu, né? E até os números que nós tínhamos lá em dezembro era de assim, 150 bi disponível na abril, mesa. maio e junho realmente criou essa incerteza freou, sem dúvida nenhuma. Já retomou, tá? Já vi, tem amigos meus que já anunciaram aí alguns dias aí de Series A e Series B. Então, assim, você vê que voltou, as incubadoras continuam investindo. Acho que tem os ciclos, né? Foram levantados muitos fundos no final de 2019, até o final de 2019, mais com a perspectiva de crise mesmo, para que os fundos estivessem capitalizados e pudessem se aproveitar da crise. Tá? Ninguém estava pensando em pandemia, acredito eu, mas isso ocorreu. Então, depende do ciclo de vida, né? Tem fundo que está no final do ciclo, fundo que está no meio, fundo que está no início. Então, o comportamento vai ser diferente. Mas, assim, o grau de incerteza em relação ao mercado gerou uma retração. Tá? E ainda está retraída. Legal, legal. Desafios aí e momentos diferentes aí. Sandrão, se você quiser comentar alguma coisa, quiser também fazer algum ponto aí, por favor, meu querido companheiro. E eu queria também abrir aos demais masters aí que estiveram com a gente lá. Eu estou aqui aprendendo, Anderson, né? E aliás, Sandrão, a gente está com muito cuidado, era para nós estarmos lá agora em abril, né? Hoje, inclusive, eu estava vendo no meu calendário, tinha um invite aqui para um voo para a China. Hoje nós estaríamos indo para o Master China e, aliás, vamos fazer uma dinâmica igual essa aqui com o pessoal do Master China na semana que vem, no dia 4. Então, até peço o pessoal colocar aqui no nosso chatzinho e divulgar nos grupos lá, o pessoal do New aí. É aberto também, a gente pode se inscrever, não tem nenhum custo, nada, para a gente estar falando sobre China, daí, entendendo um pouquinho disso lá. A gente pensa, né, e está programado para maio de 2021 voltar. Elton, você que tem eventos, assim, nesses teus eventos anuais aí e tal, estava super crescendo, né? Eu lembro que você comentou com a gente em dezembro, assim, que, a perspectiva era, não sei o que e tal.
E agora? Você acha que, né, volta, não volta? O que você acha? Cara, E pessoal de Master aí, Sandrão, eu galera não que tenho quiser como começar a prever. fazer pergunta aí, fica à vontade. Eu não tenho como prever, mas o que eu posso dizer é que a Vênus já está paga. Então, vai ter que ter um evento ano que vem em São Francisco. Foi pago em dólar. Esse negócio de ver no Itapaga é complicado, né? Porque tá lá, né? O espaço tá lá e você não tem o que fazer, né? A Então Vênus tem está que... paga. Então, vai ter que ter um evento. Não, mas brincadeiras à parte. Ano passado, a gente fez o evento lá num lugar bem legal em São Francisco, chama São Francisco Jazz Center, que é uma área de jazz lá e tal. E a gente gostou muito, a gente alugou também, vamos fazer o próximo também lá agora. E aí depois veio logo a pandemia, a gente já tinha feito commitment fechado lá com eles foram super abertos e acho que todo o mercado está sendo super receptivo a esses reajustes à medida do possível, né? A princípio está agendado para junho de 2021 estarmos em São Francisco, caso não tenha uma vacina ou não tenha alguma coisa, ou herd immunity ou whatever, ou que seja lá qual vai ser a solução desse novo mundo, a gente vai ter que postergar, infelizmente. Mas o nosso plano é para no segundo semestre de 2021 pegar as malas. Legal. A gente também está programando um outro Master Valley aí, se pudermos ter a brilhante presença de vocês lá em maio de 2021, também estaremos. Anderson, posso fazer uma pergunta para o Denilson? Por favor, cara, eu queria abrir isso para isso mesmo, vai lá. Cara, seguinte, bom, primeiro, Denilson, bom te ver de novo, né, cara, você estava lá com a gente lá no Vale, lá recebeu a gente super, acho que foi o lugar mais bacana que a gente tirou fotos ali para poder fazer a parte instagramável, né, foi lá no Google, né, então foi muito legal, além da sua palestra também lá pra gente, foi foi um papo muito bacana, né, dentro do próprio Google, a gente teve a oportunidade de ter um papo aberto ali, e uma coisa que eu super recomendo o programa da GoNew é porque ali a gente tem, cara, contato na veia com as pessoas, né? Então não é aquele negócio assim a 10 mil pés de altura, né? O Denilson foi lá, foi bombardeado de perguntas a queima-roupa e respondeu todas, né? Que ele pôde, né? Então eu me lembro muito bem disso, né? Mas uma coisa que eu queria comentar, eu tive em janeiro de novo em Nova York também e já tinha visto esse clima, já estava indo meio nessa tendência, né? Tanto da Costa Leste como da Oeste já estava meio estremecida, né? E até na feira que eu fui, as startups já estavam começando a ficar preocupadas, tinha um espaço lá para varejo e tal, já estavam começando a ver movimento, e você via que eram as mesmas do ano anterior. Então, estava no deal flow delas lá, já agora eu vou conseguir alguma coisa, mas você via que a coisa já estava começando a ficar meio tensa. Mas independente disso, né, desse comportamento, a minha pergunta é a seguinte: de um lado você tem um crescimento das empresas de tech em relação ao seu valor de mercado, valor de ação, etc. O Anderson colocou um ponto muito bem interessante. Eu tenho uma das minhas empresas é a Benq, que é de ensino à distância. E quando a gente começou a avaliar, a gente falou assim, olha, tá todo mundo agora querendo ensino à distância, porque não pode colocar as pessoas em sala de aula, né? Só que eu falei para ela, só que daqui a pouco as empresas vão começar a olhar e falar assim, da onde que a gente corta? Porque a gente não tem mais gente para treinar. Né? Então, assim, alguma hora isso deve chegar num platô e deve cair. Então, a gente foi conservador em relação ao que a gente vai olhar para o mercado. Por outro lado, e aí é onde eu quero chegar, tem um anúncio da maior parte das Big Techs falando assim, olha, os nossos funcionários vão voltar a trabalhar em escritório só em julho de 2021. Né? Posso citar algumas, Salesforce, né? Facebook, todas. E aí você fala assim, pô, de um lado vocês estão ganhando muito dinheiro com esse momento que está passando, e do outro vocês vão economizar bastante dinheiro também, porque vocês vão talvez até se desfazer de alguns assets físicos, né? Então, mas eu tenho escutado isso muito do pessoal daqui do Brasil que trabalha nessas empresas e pelo que a gente vê na mídia. Como é que tá aí para vocês? Vocês veem essa tendência mesmo de que vamos virar a chave, pelo menos para as empresas de tecnologia, a gente consiga trabalhar remotamente, vão ter esse movimento híbrido mesmo, e isso vai representar, inclusive, na conta lá do EBITDA depois, em salvar custos, né? O que você diz disso daí, meu amigo? Boa pergunta, Fukuda. Assim, o que eu posso responder para o grupo em relação a isso para a gente ficou muito claro nesse ano de que o novo normal é diferente do antigo normal, né? Quer dizer, a gente sobreviveu, o mundo sobreviveu 6 meses sem avião, né? Quer dizer, sem viajar, despeito de ser mais difícil para ir para lá, tal, quer dizer, mas sobreviveu sem
quer dizer, sobreviveu bem por 6 anos com esse novo normal, né? Que as pessoas vão fazer remoto, que as pessoas vão ter aula à distância, quer dizer, essa história toda. Então, uma coisa que para a gente ficou muito clara é que o novo normal é diferente do antigo, ou seja, o novo normal talvez não seja o que é hoje, porque alguma parte, uma porção do que é online hoje, do que é on-demand, talvez se vote para um meio termo, mas a gente não vai ser mais como era no passado, né? Quer dizer, essa para a gente é uma constatação clara, né? Quer dizer, as empresas, não só as de tech, mas as empresas formais, as empresas que não são de tecnologia, elas estão sobrevivendo, né? Quer dizer, as fábricas estão vivendo, né? Quer dizer, os varejistas estão vivendo. Então, existe um câmbio, certamente, do que foi no passado, do que será no futuro, né? Talvez a gente vai calibrar não no ponto que a gente está hoje, mas seja num ponto no meio da história toda. Acho que isso é a primeira constatação. O novo normal é diferente, né? Acho que a segunda coisa importante para falar, e aí dentro daquilo que você contou, é assim, a gente reparou nesse mesmo período que as pessoas estão remotas, e aí você citou o exemplo de aula que você está falando, né, do seu negócio de escola e tal. Sim. A gente citou que as pessoas nesse mesmo período elas tiveram, e saber qual o trend disso como um todo, mas muito mais abertas para serem treinadas do que antes, né? Quer dizer, é mais fácil você agora ser treinado, né? Quer dizer, você não tem que viajar, você não tem que, quer dizer, é on demand, né? Quer dizer, faz na tua casa. Então a gente observou um volume significativo de gente se recapacitando nesse período, usando esse tempo para poder aprender coisas novas, né? Isso foi bastante significativo, né? Quer dizer, e isso ajuda também nessa mudança de onde vai ser, né? Quer dizer, as pessoas vão ter, teoricamente, um pouco mais de capacidade de ser treinadas, e o novo normal não é igual ao anterior, né? O que faz com o excedente vamos imaginar assim, eu estou ganhando, estou salvando, né? Não viajo mais, quer dizer, T&E não existe mais, deixou de ser uma preocupação, né? Quer dizer, nesse momento que as pessoas não viajam mais, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente não sabe exatamente dizer qual é o percentual de saving, se tem saving, e como é que a gente usa, porque na outra ponta você tem um volume maior de investimento, né? Quer dizer, fazer as pessoas trabalharem de casa, num contingente igual a nossa, com mais de 100 mil empregados, não é um negócio simples também, né? Quer dizer, despachar monitor de vídeo, despachar computador, fazer uma estrutura que, quando você quebrou o seu computador em casa, um dia depois algum te mande um novo, isso também tem um custo associado. Então, a gente não sabe exatamente ainda qual é o... Quer dizer, se a gente está salvando ou se a gente está gastando mais, né? Quer dizer, e essa é uma coisa que a gente vai ter que encontrar, não só a gente, mas as empresas no geral, né? Só fazendo um parênteses nisso, né? Vocês são o Google, vocês se preocupam, vocês têm toda essa robustez para ir lá e apoiar os funcionários, né? Eu tenho visto ainda pequenos e médios empresários aqui no Brasil ainda preocupados. Sequer eles sabem se vai dar um apoio, um subsídio para o funcionário que está em casa, né? Então, isso... com certeza o que elas fazem? Elas olham para empresas como o Google e falam, o que eles estão fazendo lá? Vão tentar fazer alguma coisa nesse sentido também, tá? Então, que é uma dificuldade maior ainda. Vocês, claro, é continental, né? Então, aí tem vários países diferentes com dificuldades diferentes, né? É interessante isso. Se puder. E aí eu acho que nesse processo é o fato de que saiu um pouco do Google, que é uma empresa com... quer dizer, que não tem necessariamente problema financeiro, vou olhar o negócio geral aqui, olhar as escolas, por exemplo. Eu tenho 2 crianças, né, as 2 estão na escola pública, né, quer dizer, e como é que funcionou, como é que eles estão operando de janeiro para cá? 100% online, né, quer dizer, as crianças, elas sentam de manhã lá na frente do computador deles, eles fazem aula online com o professor, e fizeram isso durante todo o semestre, né, e a gente está preparado para fazer isso todo o resto do ano agora, o ano que se inicia agora. As aulas começaram aqui para a maior parte dos distritos na semana passada, para os meus não, porque a gente está com esse negócio de evacuação, mas começa no dia 30, daqui uma semana, né? Quer dizer, e a expectativa é crianças vão fazer aula normal, trabalhando de casa, quer dizer, e os professores na escola, né? Quer dizer, com aula virtual então, assim, o mundo, de alguma forma, vai ter que se recalibrar para uma dimensão diferenciada que vai envolver algum acerto financeiro, que vai envolver algum ajuste financeiro. Quão mais ou quão menos vai se gastar, eu não sei ainda, né? Quer dizer, nas escolas, por exemplo, eles estão clamando porque precisa de mais dinheiro para fazer infraestrutura para poder entregar sala, por exemplo, né? Quer dizer, mas eu acho que, sendo bem pragmático na sua pergunta, acho que o mundo mudou, o mundo vai ser diferente, companhias maiores talvez sejam a maior facilidade de se adaptar a esse mundo novo, mas os negócios menores, a despeito de qualquer outra coisa, vão ter que se adaptar porque é uma questão de sobrevivência, né? Quer dizer, as pessoas... acho que esse é o na minha opinião. Deixa eu pôr uma pergunta na roda aqui que só complementando. Focando. Então, vai lá. Opa.
Manda ver, manda ver. Complementando esse ponto de talento, uma coisa que de treinamento, uma coisa que eu vejo que para mim talvez seja um problema, mas também para outras pessoas pode ser uma oportunidade, é que no passado, vamos dizer, antes disso tudo, existiam muitas barreiras para busca de talentos. Por exemplo, o Brasil ele é um local que tem um pool de talento sensacional, engenheiros de software de alta qualidade, designers de alta qualidade, e a gente tinha uma barreira de entrada contra Silicon Valley, né? Que era, eu agora visto todos os chapéus aqui de brasileiro, Silicon Valley não importa, eu estou só narrando um contexto que eu tenho visto que está ficando com muito mais overlap do que tinha antes. Por quê? Para a pessoa ir trabalhar na Google, no PayPal, no Twitter, whatever, tinha que XYZ, etc e tal, HB1, sei, um monte de coisa. E agora, com essa dissipação do remoto, fica muito mais fácil para empresas hoje, com o mercado que está com o dólar a 5 e pouco, contratar brasileiros top tier. Então, o que eu vejo, aí falando que para muitos é um problema, mas também é uma oportunidade de treinamento, capacitação, de globalização de talento, é que a gente, como empresário brasileiro, está competindo agora com empresas do planeta Terra inteiro, por talento. Então, se eu quero montar uma startup top tier, Silicon Valley global, o meu talento é o cara que hoje fala inglês fluente e etc e tal, ele vai olhar o RH do Facebook, ele vai olhar o RH do Google, ele vai olhar o teu RH. Então, é assustador. Cara, não queria trazer isso. Não, mas eu falei isso aí, eu falei isso aí semana passada. Eu falei isso aí semana passada. Os RHs, cara, estão tendo todos os seus conceitos e preconceitos revisitados agora. Porque assim, por que um cara em Santa Catarina custa mais barato do que o cara em São Paulo? Porque eles tinham o custo do local. Agora não tem mais isso. Agora vão voltar. O que devia ser sempre na nossa geração é olhar para o valor do profissional. Então o Elton ele vale tanto, o Anderson vale tanto, né? Independente de onde ele esteja. E a produtividade, você falou, também vai ser medida de uma maneira diferente. A gente já está sentindo isso. A gente usa lá o Monday para, né? Cara, é outra coisa, sabe? Então vamos revisitar. Eu até acho que é um papo que ele vale um toque por si só, porque ele é muito complicado, porque a gente também está falando de criação de valor, né? E aí quando você está competindo talento com peso em dólar, mas o valor criado é local, é muito descompassado. Então, fica muito complicado. Eu contrato um cara hoje, sei lá, vou dizer $5 mil, que no Vale o cara não consegue nem pagar uma kitnet. E como que um cara vai entregar $5 mil de valor mês aqui, entendeu? Um cara mediano. A conta não fecha. Então, isso é bem preocupante. A ponto da gente ter que se repensar. Será que o meu negócio não precisa ser global? Será que eu não tenho que começar a buscar dinheiro em dólar também? Será que eu não tenho que me desafiar a esse ponto e bater de frente com esses caras? Porque não... Entende? É esse tipo de raciocínio que eu acho que a gente tem que se desafiar aí, porque não tem volta. Esse é o ponto, assim, eu acho que diferente de novo normal, ou normal, sei lá, normal, não tem volta. As empresas estão aprendendo a contratar fora. Você já tinha um glimpse disso alguns anos atrás, a Carta, que era uma empresa lá no Vale que estava crescendo super rápido, já estava com times no Rio de Janeiro, contratando remoto, fazendo células em vários locais. O PayPal, depois que começou a adquirir várias empresas, continuou com as células locais na América Latina. E agora que é todo mundo remote, já era. Você vê essas plataformas aí, Fiverr, Upwork, crescendo vertiginosamente por conta disso, né? Então, hoje, quando você posta um job lá, o pessoal está bidando do mundo inteiro. A forma de você avaliar aí os deliverables é o mesmo que você faria com o teu time, né? Eu, quando trabalhei na Austrália, era interessante, o pessoal já tinha uma cultura de trabalhar remoto. Então, essa cultura de trabalhar remoto, ela avançou em áreas onde ela não tinha não estavam tão avançadas, né? Mas aí que eu queria colocar um ponto para vocês, que é o seguinte,
Pô, o que eu aprendi indo sistematicamente ao Vale nos últimos anos foi o seguinte: o centro gravitacional que o Vale representava. Aquela história de você, pô, aqui eu contrato todo mundo, porque aqui está todo mundo, e aí aquela dúvida que a gente ficava lá em dezembro, então o Vale é o Vale porque, na verdade, é porque as pessoas estão lá, né? E aí o fato de estarem lá cria esse centro gravitacional e tal. E agora? É bom e ruim, né? Como tudo na vida, mas esse Acabou. centro gravitacional acabou, então a gente pode fazer o Vale em Floripa finalmente, Elton, e vamos surfar ali depois das 5 da tarde, é isso? Sim, mas Alô? Acho que travou aqui. o que o Elton falou... é mais barato, né? O que o Elton falou é que o Vale agora, com esse poder de fogo, com o câmbio que eles têm, está expandindo. Exatamente. Mas o centro gravitacional continua. Então, o poder de fogo, né, que a gente está falando de caixa e câmbio, eles têm para distribuir para o planeta todo, e aí isso é preocupante. Agora, o ponto que o Anderson trouxe de networking, aí é o caso contrário, né? O grande... eu, como empreendedor de startup, que estava no Vale do Silício, nas trincheiras dos botecos e dos meetups e procurando lá por investidores anjo, aquilo, cara, em 2012, 13, 14, era o sonho de qualquer empreendedor. Acabou, não tem mais networking facts, porque você não tem mais bares e conexões. Então, quem você conheceu, e agora é um outro jeito de fazer networking, é um outro jeito de conectar, e você está te conectando com outras empresas de outros locais. Eu não sei como que vai ser, mas não. E esse ponto foi o ponto que o Vale mais perdeu. O ponto dos meetups, dos encontros, o encontro dos VCs, o encontro de Python, o encontro de não sei o que, o encontro disso, e o cara fala com não sei o que junta fulano, já sai dali com uma ideia e pitch. Isso era muito louco. E agora acabou por enquanto, né? Pois é interessantíssimo, né, cara? Você vê contradições aí. Foi assim que eu conheci, por exemplo, o Elton lá. Eu lembro que a gente foi num negócio de hambúrguer lá, lembra? Você levou lá uns 3 anos atrás e tal. É isso aí, vamos circular aqui, mais perguntas. Anderson, tem uma pergunta aqui pro Denilson. Vai. Pro Elton também, mas eu acho que a pandemia, eu vejo no cenário lá nos Estados Unidos e no Vale principalmente, um grande question mark ali, no seguinte ponto: a gente tá num vai ou não vai entre republicanos e democratas, e pandemia agora, botando fogo na fogueira do que fazer com dados, em função de LGPD, GDPR, não sei o nome no Vale qual que é, acho que é de PPA, não sei. O que a pandemia e essa possível troca de poder assim no governo americano muda nos negócios digitais frente a como lidar com a privacidade dos dados? Eu acho que essa conversa vai mudar muita coisa ainda no cenário do mundo digital nos próximos 2 anos. Uhum. Bom, eu posso começar aqui com a minha opinião sobre isso, né? Quer dizer, eu acho que você citou um ponto. Em primeiro lugar, assim, a gente está num momento nos Estados Unidos, em particular aqui, no momento dessa coisa da eleição, né? Quer dizer, o Joe Biden forte, né? Quer dizer, ganhando em 2 dígitos do Trump na mediana das pesquisas. Quer dizer, mas ao mesmo tempo o pessoal lembra de 2016, que essa época a Hillary Clinton estava na mesma posição e depois no dia D deu errado, né? Quer dizer, então assim, o momento hoje é um momento de completa indefinição, né, do ponto de vista político. Esse é o primeiro ponto, né? Quer dizer, embora aqui nas costas, particularmente aqui, as pessoas sejam democratas, né? Quer dizer, o apelo por conta do Joe Biden, a vice-presidente dele nasceu aqui em Oakland, né? Quer dizer, então o apelo aqui, embora seja bastante forte, a gente percebe que pelo país isso não é unanimidade. Então, acho que o primeiro ponto tem um componente de incerteza bem grande por conta do ambiente político, né? Quer dizer, por conta do ambiente político.
E quando você olha na plataforma de cada um dos dois, você percebe que eles têm visões antagônicas, né? Quer dizer, os democratas, eles falam muito, embora muitos deles sejam daqui, eles falam muito em quebrar os grandes monopólios, né? Dividir as grandes empresas em empresas menores, né? Quer dizer, porque, enfim, por conta das questões todas que a gente bem sabe, enquanto os republicanos, enfim, o momento é de incerteza, né? Quer dizer, eu diria que nesse momento, olhando para frente, para os próximos 6 meses, daqui para novembro, que é a eleição, e potencialmente para o resto do ano, acho que nada acontece, né? Quer dizer, teve agora mês e meio, 6 semanas atrás, teve uma sessão grande no Congresso, no Senado, e aí eles levaram o CEO do Google o Mark Zuckerberg, quer dizer, foi não, porque era tudo remoto, né? Mas esse pessoal todo falou, e você pode perceber que, ao mesmo tempo que os políticos tinham uma pressão forte com essa questão da informação, de usar o meu dado para poder ganhar dinheiro com propaganda, nada se falou de verdade, né? Quer dizer, nada aconteceu de lá para cá. Então, o meu grande palpite é que, a despeito de ser um assunto cada vez mais na pauta de todo mundo, é um assunto que tende a não acontecer muita coisa daqui para o final do ano, para o começo do próximo ano, né? E dependendo de quem ganhar a eleição, esse assunto pode se tornar mais ou menos quente, né? Quer dizer, ele pode se tornar mais quente na medida que um democrata ganha, ou menos quente na medida que um republicano ganha, né? Quer dizer, eu acho que tem que pagar para ver um pouco. Nesse momento eu não consigo imaginar nenhuma grande mexida, quer dizer, a pandemia não trouxe nenhuma novidade efetivamente em relação a isso, do ponto de vista prático, trouxe muita discussão, né? E eu também não consigo dizer se a discussão está relacionada à pandemia ou se está relacionada ao fato da política, né? Quer dizer, por conta da eleição em novembro, né? Quer dizer, então, o meu guess aqui é que a coisa vai ter mais discutida, mas ação de verdade eu não vejo muita ação no curto, médio prazo, né? Muita mudança do que a gente conhece hoje. Esse é o meu guess aqui. Você acha que a pandemia não mudou nada nesse sentido? O que me deu um estalo hoje é que eu recebi uma apresentação do meu RH, que provavelmente era da Microsoft. A gente usa o Teams, falando de o quanto que as pessoas ficam mais estressadas trabalhando remoto. Então eu falei, espera aí, será que eles estão percebendo isso pelo reconhecimento facial? O que tá rolando? E aí eu falei, cara, a pandemia vai mudar a questão dos dados, ainda mais. Não sei se na prática está acontecendo. Meu two cents aqui, indiferente, eu não vou falar de política, jamais, podem pensar o que quiserem, eu não vou falar de política. Mas falando como empreendedor, eu acredito que todo empreendedor tem um pouco de mais liberdade, menos Estado. O que eu posso dizer, eu vou até falar que o Denilson não pode falar, pagar o Gmail ninguém quer pagar, né? Pagar o Google Fotos ninguém quer pagar pesquisa no Google ninguém quer pagar. Então essa é a conta que o pessoal não entende, né? Virou normal você usar produtos gratuitos e essa conta ela tem que ser paga por alguém. Então o ser humano ele tem a liberdade, ele pode desligar o aplicativo e dizer eu não quero mais. Não quero mais o aplicativo, não quero mais esse aplicativo. Ou ter uma opção de mensalidade que não tivesse transferência de publicidade, sei lá, coisa do tipo. Mas no fim do dia, todo mundo quer muito e não está disposto a ceder para que a conta feche do capitalismo. Guilherme, que você dá teus tiros aí nessa questão de privacidade e tal? Cara, assim, o ambiente hoje, esse não é um assunto novo, é um assunto relevante aí que já teve no Congresso, como o Denilson falou, por mais de uma vez. A gente teve o ano passado, teve novamente no começo do ano, mas não existe ainda um ambiente, não é a bola da vez isso, tá? Não é, tem muita coisa ainda para acontecer, não tem uma clareza aí, obviamente, empresas como o Google, Facebook, se utilizam disso no core do seu modelo de negócio. Então, assim, essas definições, elas não vão acontecer no curto prazo aí. Então, não está no meu, não está na minha agenda isso daí. Eu acho que nos países assim, como o Brasil, menos ainda. Eu acho que isso vai escorregar mais para frente aí. A questão política nos Estados Unidos ainda é indefinido, apesar das pesquisas aí. Não sei se vocês se lembram, mas o Trump ganhou com
com menos votos do que a Hillary no total, né? Então é importante, está todo mundo preocupado, obviamente. Califórnia é um estado democrata, mas os Estados Unidos está muito polarizado, e espero que o Trump perca, mas é um risco. E enquanto isso não passar, as agendas aí são antagônicas, tá? De fato. Então, eu não... A gente um vê educated guess após a eleição, aí dá para ter uma direção. Desculpa. A gente vê aqui no Brasil um posicionamento nessa linha da pergunta do Guilherme, do Twitter, né, do CEO do Twitter, bem democrata com louvor, né? Ativista, aí é outra categoria, ativista. Ativista já, né? E os demais, hein? Porque surgiu até uns papos de que o Facebook, de que o Mark estava meio alinhado com o Trump, certa época e tal, né? A gente tem esse tipo de posicionamento claro também, fora o cara do Twitter. O que os teus chefes aí, Denilson, eles são o quê? O Google não se posiciona, né, evidentemente, como companhia, nem como democrata, nem republicano, né? Quer dizer, a gente... evidentemente, a Califórnia, como o Guilherme falou, quer dizer, tende a ser mais democrata do que republicano e o meio do país mais republicano. Mas eu acho que o ponto aí, assim, todo mundo fala muito, mas como, reforçando o que o Guilherme falou, não tem uma clareza ainda exatamente, quer dizer, ninguém tem um plano para sair desse modelo. Todo mundo acha que tem que regular de alguma forma, né? Quer dizer, que tem que ter algum nível de regulação, mas daí para ter um plano de uma ideia, pelo menos um high-level plano do que deveria ser feito a partir do fato de que deveria ser regulado, tá mais fora do que a gente consegue dizer aqui agora, né? E aí, até a própria definição do que é monopólio digital é difícil, né? Exatamente. E aí e dando eco àquilo que a gente falou há pouco, é assim, e as agendas podem ser diferentes na medida de como vai ser o cenário eleitoral, né? Quer dizer, 2021, dependendo do ganhador, pode ter uma direção ou outra, né? Quer dizer, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas tem coisas aqui nos Estados Unidos que são muito todo mundo sabe que tem que fazer alguma coisa, mas é difícil chegar num consenso, né? Quer dizer, pega um exemplo, imigração nos Estados Unidos. Faz 20 anos que todo mundo sabe que tem que ser feito alguma coisa, né? Mas é impossível achar um consenso que faça o cara mudar do que tem hoje, né? E talvez seja um exemplo da dificuldade de mover esse assunto adiante. Mas certamente é uma unanimidade, todo mundo acha que tem que fazer alguma coisa, né? Mas o que vai ser feito, como vai ser feito, eu não consigo ver nenhuma mudança, quer dizer, ou nenhuma discussão de curto e médio prazo significativa. Ficou claro ali pelo que os três falaram, é que não está na pauta nesse momento. Eu achei que a pandemia tivesse acelerado esse processo, né? Mas não, pelo visto. Interessante. Mais perguntas aí? Daqui a pouco eu faço a tua. Eu tenho uma aí, vocês não falaram. Não, o Fukuda já falou demais, meu. Não deixa o Fukuda falar, que ele já falou muito. Pô, já falou demais. Faz exatamente 15 minutos que eu não falo, é muito tempo. Olha, mas essas dicotomias aí são... Pode botar o Fukuda aí, por favor? Eu tiro. Mas são interessantes. Eu falei, por exemplo, do TikTok, né? Eu mandei aqui só pra gente aqui, né? Falei, cara, ao mesmo tempo você tá falando... Pro mundo ele mandou. O cara é republicano, menos Estado, mas ele vai lá e interfere, tipo, sugerindo pra Microsoft agora com o Walmart lá para comprar uma empresa chinesa. Então, assim, tem uma dicotomia muito grande ainda. Eu acho que tem uma confusão de identidade ainda, de republicano com viés um pouco democrata um pouco com viés republicano. Então, acho que essa discussão vai ser por bastante tempo ainda, né? Deixa eu falar três coisinhas. Bom, primeiro, do Fukuda ali, o negócio do TikTok não tem nada a ver com republicano democrata. Isso é um problema americano contra chinês, entende? É um negócio específico. Pode ser qualquer tipo de aplicativo, qualquer coisa... vai acontecer isso, entende? Eu coloquei isso exatamente por causa disso mesmo, não tem nada a ver. Independente disso, tem outros assuntos America First aí, para qualquer... Não, e especificamente contra a China, entende? Aí é uma briga... E o chinês, ao contrário, é a mesma coisa com o americano. Não penso que o chinês também é santinho. Mas eu queria só colocar duas coisas para os meninos aí que estão nos Estados Unidos, mesmo que virtualmente, né? Duas coisinhas. A primeira, se está acontecendo lá, o que está acontecendo aqui,
aqui na economia tradicional, vamos esquecer um pouquinho o mundo das startups, está acontecendo um negócio maluco aqui, sabe? As empresas que eu sou conselheiro tiveram em julho recorde de faturamento histórico de toda a história das empresas. São 3 empresas, nunca venderam tanto na vida e estão assim vendidas já os próximos 4, 5 meses. Recorde absoluto, o ano 2020 vai ser o melhor ano da história dessas empresas, né? Evidentemente são bens de consumo, então tem algum sentido, logicamente, e vocês devem ter acompanhado, não sei se é a distância ou não, mas existiam projeções alarmistas aqui para a economia brasileira, né, do Banco Mundial, que o nosso PIB ia cair 9%, 10%, agora já se fala em 5%, e olha, eu acredito no pessoal do Itaú que fala que vai ser 4,5%, né, a queda, que vai ser muito inferior à queda na Europa, por exemplo. Não sei se lá nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa com a economia tradicional. E a segunda colocação, que é bem do comecinho da questão aí que vocês comentaram, a Anjos do Brasil, né, soltou ontem, né, Anderson, acho que foi ontem que soltaram a pesquisa que foi feita, né, de grupos anjos, e aqui no Brasil a projeção 2020 versus 2019 é uma queda de 10% mais ou menos de investimento anjo. Vinha crescendo 10% ao ano sobre ano, até 2019, agora 2020 tem uma queda. Porém, em contrapartida, existe um otimismo muito grande lá dos fundos, né? Os fundos VCs aqui estão, né, o Anderson falou do Goods, mas aí qualquer fundo que você fala, aí a turma está, todo dia aqui está saindo, não sei quem investiu, não sei o quê, sai deals todos os dias aqui. Magazine Luiza essa semana comprou a 5ª startup em menos, acho que de 60 dias, XP comprou startup outro dia aí também, então, enfim, está saindo, então, o investimento total, o anjo vai cair, mas o VC vai subir. Eu vi que o Elton até falou um pouco sobre isso, lá nos Estados Unidos está difícil, porque não tem os bares, etc. Mas eu estou vendo a mesma coisa acontecer por aí? Aí eu acho que o Guilherme também pode falar um pouco sobre isso também. Quer falar, Elton? Quer que eu comece? Pode ter. O que eu vejo no Brasil é um movimento muito parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Basicamente, eu vou pegar esse pedaço que eu posso responder, porque a parte do consumo, eu estou esse ano no Brasil, né? Mas a parte do networking que eu tenho acompanhado, tanto daqui quanto lá, é um movimento muito similar. E na verdade são 2 movimentos, né? Você tem a falta do efeito networking, né? De você poder conhecer as pessoas que vão conhecer as pessoas que vão te apresentar, porque o investimento anjo, ele é um investimento olho no olho, né? Você tem até um mínimo ali de produto mínimo viável e todas aquelas técnicas e todas as piruetas lá que o empreendedor faz para conseguir o investimento anjo. Mas na prática, se eu te indico alguém e falo assim, cara, esse cara que eu vetei, você é o Pareto, 80% de chance de você avançar porque eu vetei, né? Então, isso tem muito valor e a gente perdeu um pouco disso mediante pandemia. E o que foi acontecendo nos Estados Unidos também. Um outro movimento que é muito natural, que a gente acaba não percebendo porque ele passa muito rápido e é meio empírico, é que as empresas estão crescendo. Então, antes não tinha, a Decora foi uma empresa que eu participei, que foi comprada por $100 milhões em 2018, grandes exits, e agora esse movimento de links e Singu sendo comprada lá do Thales Gomes pela Natura, essas coisas não aconteciam há 5 anos atrás. Não tinha massa crítica para que isso acontecesse. Então, é um movimento natural. A gente não tinha no Brasil isso, agora nós estamos tendo, então o efeito ele começa a ficar muito parecido. E aí o movimento, para mim, o movimento natural ok, pensa como se fosse uma nascente de um rio, né? O rio ele está secando lá na frente, mas não quer dizer que ainda não tenha muito para correr lá para o Série A, para o Série B, que é o que está acontecendo. Estamos com falta de ideias e talvez de investimento anjo por falta de networking. Como é que eu vou achar um co-founder hoje que entenda de design ou entenda de tecnologia se eu estou aqui ilhado? Né? Então, tudo fica mais difícil para você iniciar um negócio já concebido de forma remota, que era algo que o brasileiro ainda não estava nem adaptado. Né? Então, tem um monte de nuances que faz... eu estou teorizando, tá? Que faz com que isso aconteça. E o movimento que eu acho que é subsequente o presidente da BF, todo mundo fala de investimento anjo no Brasil,
conseguiu criar uma camada ilegal, vocês fazendo investimento anjo, todo mundo fazendo investimento anjo, chega um batch, vamos dizer assim, né, uma galera muito boa para os VCs agora. Então, é uma consequência de trabalho. Né? Cabe a gente agora entender como que a gente faz para continuar esse trabalho nesse novo formato. Né? Eu acho que esse Verdade. É isso mesmo. Muito bom. Fala aí, Guilherme. Minha visão um pouquinho diferente, tá? Acho que a questão do mercado de VC brasileiro, ele tem amadurecido pelo próprio tempo dele, né? Eu gosto de fazer análise bem quantitativa e não qualitativa, né? Então é importante olhar que a quantidade de dinheiro investida no Silicon Valley é metade de todo o dinheiro investido no mundo, tá? E no Brasil a gente está em 0,3%. Então, assim, dentro dessa Subiu agora, Guilherme, para 0,4%. 0,4%. É um bom indicativo, cresceu 25%. Tá? Mas é um cenário diferente. Então, o comportamento das empresas, eles necessariamente têm que ser diferente, porque você não tem um capital tão abundante. O valuation das empresas, pelo próprio scarcity do capital, vão ser valuations mais favoráveis aos investidores. Então, você tem, são mundos diferentes. Tá? O que aconteceu é, toda vez que você tem uma indefinição, então você tem uma mudança de perfil de risco. Então, o investimento early stage, ele é um investimento mais arriscado. Então, quando você tem indefinição, você passa para algo que você consiga ter uma visibilidade melhor. Tá? Isso em qualquer mercado. E eu acho que isso ocorreu sim na pandemia, mas fico feliz que o mercado brasileiro ele tem evoluído, ainda está longe o ciclo, eu entendo, assim, ouvi de algumas pessoas que entendem desse mercado, você tem que ter uma empresa, você tem que ter uma saída muito grande. A exemplo, por exemplo, de um IPO do Google que tornou milhares de pessoas milionárias, ou centenas. E essas pessoas, por terem ganho dinheiro naquele mercado, reinvestem. Tá? Então, você teve, por exemplo, um IPO grande em Los Angeles que gerou todo um novo, chamam de Silicon Beach lá. Então, você cria esses ambientes. E no Brasil, você ainda não tem essa liquidez em várias pessoas, né? Essa mentalidade de realmente você ter aí vários shareholders, e a velocidade em que as empresas conseguem dar liquidez. Então, isso tende a evoluir, mas são cenários que eu gosto de observar muito distante. Eu não gosto de querer Guilherme, aproximar. Você trouxe um ponto aí que eu vi um artigo outro dia, mostrando que as empresas que abriram IPO nos Estados Unidos são mais valiosas do que as empresas que abriram IPO aqui no Brasil. Aí tinha um gráfico que você comprava BTG Pactual com XP, sabe? E de repente, por causa desse comportamento, e até para a Stone, né? Onde que eu vou abrir? Né? E acabam preferindo o mercado de stock options aí nos Estados Unidos em vez daqui do Brasil. Então, é uma tendência? Não, é uma arbitragem, é mais ou menos assim. Você tem os seus KPIs de número de usuários, de faturamento, e você tem um valuation. O teu valuation aqui 10 vezes menor que o valuation nos Estados Unidos, não chega nem a ser uma tendência, é só uma decisão bastante óbvia. Um exemplo, tá? Eu fiz, agora que eu voltei para cá, me pediram ajuda a olhar algumas startups. Basicamente, a gente tinha, isso já mudou, tá? 2 pessoas iniciando uma startup em Stanford, no Angel List, tinha até, você colocava os tags, ele já dava o valuation médio das empresas. Não sei se ainda tem, mas é bem interessante. Você coloca lá Berkeley, uma incubadora tipo IC, aí ele já dava o valuation médio da empresa. Isso é, vamos dizer, um mercado lá, tá? E isso gera uma arbitragem, porque você pensa numa empresa com valuation começando, tá? Minha empresa eu levantei um pouco mais de $1 milhão com valuation de 5 milhões. Uma empresa que estava começando, tá? No Brasil, uma empresa que vale 25 milhões de reais, ela é uma empresa já em outro patamar. Tá? Então, são mercados diferentes. Então, eu vejo até como oportunidade
Como é que eu não posso, por questões regulamentares americanas de SEC, FINRA, eu ainda não posso falar, mas tem gente olhando essas arbitragens, tá? Mas o que tem valor, tá? Não é só no Silicon Valley, você tem uma legislação clara, tá? Você tem um sistema legal que funciona muito bem, do ponto de vista de resolução de conflito, do ponto de vista em business, por isso que todo mundo tem uma Delaware C Corp, não é porque a Delaware é legal, não, é porque lá o sistema legal, ele tem um histórico, é diferenciado dentro do próprio Estados Unidos. O sistema legal da Califórnia tem outros parâmetros, mas assim, você tem um aspecto financeiro relevante, aí a gente está falando 100 vezes mais do que o Brasil, você tem um aspecto regulamentar também bastante evoluído, essa segurança jurídica muda sim o valuation das empresas, e isso atrai pessoas. O negócio de estar as pessoas lá é o resultado e não a origem, tá? Então você cria esse ambiente, atrai as melhores pessoas e daí você tem o resultado. Então é assim que eu vejo. Não sei se respondi adequadamente aí. Não, com certeza. Respondeu sim. Eu queria colocar um ponto vocês não discutiram aí. Vai lá, Marcelão. Não, assim, para os três aí que são no Vale do Silício, tem um fator novo acontecendo aqui no Brasil, que vocês estão acompanhando, que é a história dos juros baixos, mas tem um detalhe que não aconteceu antes, que é o poder da pessoa física. Você tem 6 a 7 trilhões de reais de poupança de pessoas físicas em renda fixa que vai migrar para renda variável. Em paralelo, você tem a CVM trabalhando na 588 aí para melhorar, criar um balcão no mercado secundário para startups, enfim. Tem uma série de esforços que está envolvendo as plataformas de crowdfunding, os VCs de alguma maneira. Isso foi até comentado ontem na apresentação da pesquisa de Anjos do Brasil. Inclusive, a proporção comparado, eu acho que o Cássio fez uma comparação lá, se você pegasse, por exemplo, o peso da economia do Brasil, comparar com a Inglaterra, com os Estados Unidos, e fizer a analogia para o mercado de startups, era para a gente ser de 10 a 13 vezes maior, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas, enfim, tem esse fator da pessoa física sendo obrigada, pessoa que sempre deixou dinheirinho na poupança. Vocês não imaginam quanta gente tem dinheiro na poupança aqui ainda no Brasil, rendendo nada. 6 a 7 trilhões de reais vão migrar para a renda variável. Uma parte disso vai para a startup. Então, eu acredito que isso vai junto. Eu concordo que a parte jurídica, nossa, é complicada aqui, né? A insegurança jurídica, mas acreditando que isso vai melhorar pelo menos um pouco, eu acho que a gente vai ver uma aceleração nessa curva aí e os VCs vão começar a olhar para isso também, tá? Era esse meu ponto. Legal, bem lembrado, né? E, aliás, GoNew está nessa pegada aí dessa revisão da 588 aí, mirando esse mercado tirando secundário. muito dinheiro da poupança, né, Anderson? Mas legal. Vamos lá, acho que o Sérgio ia fazer uma pergunta também, Sérgio. Não, só ia informar o Marcelo que, por via das dúvidas, eu tenho um crachá novo, que eu ando com ele aqui frequentemente agora. Para evitar qualquer problema, Marcelo. Tá certo, seguro morreu de velho. Getter levantou um ponto interessante que eu queria saber se nos Estados Unidos está acontecendo, que me parece aqui que no Brasil, não sei quais empresas ele está falando ali que estão batendo recorde, mas eu acho que a concentração dos líderes de mercado, vejo isso no mundo inteiro, né? Quem era grande cresceu mais ainda com a pandemia, porque os médios e pequenos tiveram que se virar com caixa, com várias coisas. E os grandes estão pegando share agora. No Brasil isso é muito claro. Agora, nos Estados Unidos está igual? Não? Enfim, eu posso dar o que eu vejo aqui e não tem a ver com corporativo e tal, mas os números aqui, quando eu olho para o efeito da pandemia nos pequenos, nos pequenos empresários, olhando aqui o que está em volta de mim, o efeito ele é catastrófico, né? Quer dizer, é assustador, né? Quer dizer, a gente no modelo
veja onde eu moro, os restaurantes não podem mais abrir, né? Quer dizer, aqui o barbeiro, o cara, né? Quer dizer, o jardineiro, né? Esse pessoal teve um impacto bastante forte, né? Quer dizer, e aí você olha nos números gerais, né? Quer dizer, o desemprego nos Estados Unidos subiu de 3,5% para 12%, né? Agora voltou a 10%, mas subiu a 12%, né? Quer dizer, tem 1 milhão de pessoas assinando seguro-desemprego a cada semana, né? Quer dizer, enfim, quer dizer, a perspectiva que a gente olhando, quer dizer, e aí de novo, não estou falando com dado estatístico algum, mas olhando no entorno aqui, é que, quer dizer, o pequeno cidadão, o pequeno empresário, ele está sendo castigado severamente, né? Quer dizer, severamente, né? Quando olha o tombo do PIB de 12%, quer dizer, depois de 29, não, é a primeira vez que teve, né? Quer dizer, nem 2008 foi perto disso, né? Então, esse é um lado da moeda. Mas, por outro lado, quando eu olho, quer dizer, esse é o lado mais negativo, né? Quer dizer, economia real aqui, o cara da farmácia, o cara da CVS, o cara, quer dizer, esse cara está sendo abatido, né? Quer dizer, está sendo abatido, né? E, por outro lado, tem o fato de que a economia muda muito rápido, né? Quer dizer, de ontem para hoje muda tudo, né? Quer dizer, essa semana eles botaram 2,5 milhões de vagas, né? Quer dizer, no Brasil talvez demoraria anos para ter esse volume de vagas. Então, acho que tem isso, quer dizer, no curto prazo, o pequeno está sendo severamente impactado, né? O pequeno não só do mercado, o pequeno em geral sendo impactado, mas a perspectiva de que isso não se delongue, quer dizer, é rápido, né? Quer dizer, amanhã, por um pacote de estímulo, a coisa acontece, né? Quer dizer, e como amarra zero para poder contratar, para poder crescer, quer dizer, e o dinheiro continua aí, né? Quer dizer, e de novo, lembrando que as pessoas que têm capital, quer dizer, vale a pena zero deixar no banco, né? Quer dizer, aqui o juro é negativo, né? Quer dizer, é potencialmente negativo, né? Quer dizer, eu tenho que gastar o dinheiro em alguma coisa, né? Quer dizer, então, severamente impactado, mas a coisa muda rápido, né? O jogo aqui muda bastante rápido. Essa é a minha opinião do ponto de vista de quem está vivendo aqui, olhando meus vizinhos, o comércio onde eu moro, quer dizer, por aí vai. Para quem quer ir lá em São Francisco, né? 40% dos restaurantes da cidade de São Francisco fecharam e não vão reabrir, tá? Então, isso dá uma dimensão do impacto. Você vê que realmente, não sei se você sabe, mas o setor que mais emprega nos Estados Unidos é o setor de alimentação. Tá? E aí os restaurantes fecharam, então você tem realmente um impacto claro no teu entorno. Isso é visível. Só que muda rápido. No momento que você tem as condições, isso tudo retorna, né? O juros está abaixo da inflação, então o juros nominal não é zero, mas efetivamente é negativo, né? Se você deixar no banco, tem aí um forecast de impacto na moeda, no dólar, frente a outras moedas e do real também, um impacto negativo no longo prazo, mas o governo americano ele tem uma ferramenta que nenhum outro governo tem, que é imprimir dólar e ter demanda, né? Porque você imprime uma moeda, se ninguém compra, ela cai. A demanda por dólar continua muito grande, então existe essa ferramenta de estímulo, e eu acredito que no momento que você tiver um cenário onde existe uma vacina ou existe um tratamento efetivo, a retomada ela é muito rápida. Tá? Então, a crise virá ainda, depois da eleição você vai ter aí um período onde não vai se fazer muita coisa, tende a economia não ter esses estímulos e declinar um pouco, e aí dependendo do resultado e das novas políticas aí, a gente vai ver para onde vai, né? Mas virá a crise, tá? Espero que virá. Vamos torcer para a gente ajudar em maio de 2021, a gente reabrir um pouco desses restaurantes, aí a gente tomar um chopp lá de novo, né? Aquele restaurante maluco lá na beira que nós fomos lá embaixo da ponte lá, foi muito legal, né? Mas, Anderson, Sérgio, você queria comentar alguma coisa? Não, agora deixando o crachá, finais, mas vai lá, deixando o crachá de lado, né? Já que agora eu tô com o crachá. Não, é assim, gente, olha só, São Francisco já não é mais o mesmo, né? A gente está sendo limitado, estamos trabalhando em casa, né? Tá claro para a gente que se tiver uma vacina o ano que vem, a gente que tem condição financeira, a gente vai pagar e vai tomar essa vacina. A previsão é que no Brasil, até 2023, a gente tenha 50% da população vacinada, ou seja, o nosso durante Covid, não vamos nem chamar pós-Covid, porque eu não sei como vai ser o pós, o nosso durante Covid
É alguma coisa que parece que vai trazer para a gente a necessidade de tecnologias diferentes, mais tokenização, por exemplo, né? Dados que o Guilherme falou, assim, já parece que já virou coisa do passado, né? O que vocês estão enxergando de coisa nova, de tecnologia, que vai vir para tampar essa lacuna chamada durante Covid, que vocês poderiam compartilhar com a gente aí? Bela pergunta. Cara, eu não sei se é novidade, mas é uma coisa que eu tenho percebido, que é bem da nossa área, que é core, né, que a gente trabalha com gestão de processos de melhoria contínua, tanto em growth hacking quanto em marketing, é que eu estou vendo isso acontecer em micro escala. Então, muitas vezes, quando a gente pensava em processo, a gente pensava, vou organizar uma área, né, mas agora a gente está tendo que organizar indivíduo. E saber, aquele dia tem aquele... Então, isso é uma das mudanças, não é uma mudança tecnológica, mas eu acho que a gente tem que afunilar mais o processo agora. Não é micromanagement, né? Não é ali instalar, que já vi casos de gente instalar negócio para ficar monitorando a tela do outro lá, para saber se o cara estava programando ou não. Não é nesse nível, mas é uma gestão mais automatizada. Eu acredito que isso que vai acontecer muito, seja aí como, AI, ML, não importa, mas o que vai acontecer, na minha opinião, do trabalho remoto é uma muita automação de processo para que a gente possa ter uma governança, que é a palavra-chave aqui que é essa do grupo, uma governança um pouco mais descendo mais o nível do funil, né? Se a gente pensar que era uma área, a gente vai começar a falar mais de people mesmo, porque vão ter atribuições diferentes. Um gatilho daqui que eu faço aqui em Florianópolis dispara. Hoje acontece isso, eu tenho uma pessoa lá, uma event manager que está na Turquia, a Emília aqui na outra sala coordenando o evento e eu aqui. Então, tem coisa que está triangulando Turquia, São Francisco, a sala do lado e a minha sala. Sem processo, não vai ter como. Muito legal esse insight, cara. É verdade. É o processo para o indivíduo, na medida em que eu estou pulverizando a coisa, né? Isso associado depois à tokenização, né, Guilherme? E a cultura, né, Sandrão? Essa questão... Existe uma questão aí, pessoal. Estava aqui ouvindo, aprendendo de todos vocês. A gente está falando muito da nova economia, das novas companhias. Mas a gente até conversou sobre isso, eu e o Sérgio, há um tempo atrás. Há um processo inexorável de transformação das organizações tradicionais advindo de toda essa transformação. Finalmente, as organizações tradicionais, eu me lembro que o Santana comentou, nós comentamos muito isso no nosso encontro, na dificuldade do Brasil abraçar a inovação. Tivemos uma dificuldade imensa em falar de uma empresa inovadora, lembra disso, Guilherme? Qual que é a empresa inovadora, né? Acho que finalmente as companhias brasileiras se deram conta do processo de transformação. Não à toa, aquilo que o Gertler comentou, como o crescimento do investimento em startups, muitos deles são derivados de companhias tradicionais, ele comentou Magazine Luiza, XP, a Natura, enfim, são processos já existentes. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, né, Sérgio, que esse processo de reflexão, ele hoje se dá de uma forma muito mais evidente no contexto da economia tradicional do que no passado. Esse vai ser um dos legados da pandemia. Porque o processo de transformação do comportamento do cliente tem mudado, do indivíduo, não do cliente, né? Do indivíduo tem mudado de uma forma importante. Como o Denilson falou, o novo normal ainda não é nem aquele nem esse, mas vai ser um novo. Mas já está claro que alguns comportamentos vieram para ficar, né, Denilson? Acho que não tem dúvidas que a tendência é uma maior comodidade, em parte o home office, isso tudo veio para ficar. E as companhias percebendo que se elas não se reinventarem para esse novo mundo, demoraram para perceber, aliás, né? Dicas de passagem. Parece que aconteceu hoje, né? Parece que foi em março. Eu sempre falo, o Covid vai ser responsável por um monte de quebradeira que vai ter aí, inapropriadamente, né? Então, quebrei por causa do Covid. Quebrou por causa do Covid? Não, cara. Você já está quebrado de entender todas as transformações, mas ficou fácil usar a muleta do Covid. Então, esse processo de transformação, né, Sérgio? Cara, eu tenho lidado com um número razoável de companhias de grande porte, agora veio para ficar. Eu sempre digo, Anderson, quando eu dava minhas palestras, eu tomava 10, 15 minutos para explicar a transformação do mundo. Hoje eu economizei 15 minutos dos meus papos, porque eu já vou direto na porrada, né? Fala aí, Denilson, você ia comentar alguma coisa? Se eu puder dizer uma coisa, até eu acho que, alinhado ao que todo mundo falou, essa coisa que mudou e que não volta mais o que era no passado, eu acho que tem uma coisa que vai
que é uma oportunidade, é um mercado, enfim, essa coisa do fazer com que isso aconteça como um serviço é um troço que vai ter. Vamos imaginar o seguinte, eu sou o empresário que tem lá meus 20, 30 empregados, enfim, como é que eu faço esse pessoal todo trabalhar nesse modelo novo, que não é nem o que foi nem o que será, né? Quer dizer, eu acho que tem um troço que vai acontecer, que tem que acontecer, que é a logística para essa coisa funcionar, né? Quer dizer, vai ter que ser, não dá para tratar caso a caso esse negócio, né? Quer dizer, vai ter que ter algum hub, alguém especializado e vai oferecer um serviço para o empresário que é assim, eu faço os seus 50, 100 pessoas ficarem online rápido, né? Ou alguma coisa que valha, né? Quer dizer, fica imaginando, e aí como referência, uma empresa igual a onde eu trabalho, o Google, né? Quer dizer, a gente tem que fazer esses caras todos funcionarem, continuarem operando, esse negócio todo, envolver uma logística gigantesca que em menor escala tem que acontecer em tudo que é lugar, em tudo que é negócio, né? Então, eu acho que se alguém é feita por conta dessa mudança esse provisioning, né? Quer dizer, como é que faz a transformação, o back-office dessa transformação, né? Isso eu acho que é um troço que tem que acontecer. A gente é pobre, eu acho, ainda no geral, né? Quer dizer, no Brasil talvez mais ainda, mas é um troço que vai ter que acontecer de verdade para a gente suportar esse modelo novo, né? Quer dizer, esse modelo novo. Ainda nesse ponto, uma coisa que eu acho que vai mudar bastante, falando agora de startups, early stage, é uma coisa que eu sempre batia na tecla e eu tomei muita porrada no começo, quando eu ia falar com o investidor, e o cara falava para mim, por que você não foca no mercado brasileiro? E eu falo que esse pitch ele é bom e ruim ao mesmo tempo, e é a mesma resposta, porque o total addressable market do Brasil é muito grande, e é um template padrão que a gente pensa, por que eu não foco no mercado brasileiro? E agora, cara, isso não é uma desculpa, não tem, tipo, agora eu não sou mais louco. Antes eu tava, foca lá no mercado brasileiro. E não, cara, tá aqui, tô vendendo, fechei um cliente aqui em São Francisco, tá dando certo. Quantos países você tá no mundo agora, Elton? Oi? Quantos países? Eu 30 e poucos países, tem clientes espalhados aí. É complicado porque tem time também, né? Então, a HubSpot, por exemplo, é cliente nosso, tem 16 estratégias de marketing de conteúdo diferente, com times espalhados na Índia, em tudo que é lugar, então é bem louco o Analytics. Mas isso é uma coisa que eu acho que está mudando bastante, assim, eu acho que a gente vai acabar agora indo para uma discussão um pouco mais de tipo de negócio igual a Brasil ou não Brasil, né? Óbvio, se eu estiver fazendo um pitch de uma empresa de, sei lá, uma startup de crédito consignado, né? Que é uma coisa mais brasileira, vamos lá falar crédito consignado. Pronto, é óbvio que não tem como fazer uma startup global de crédito consignado, porque no Chile é diferente, nos Estados Unidos é diferente, em Portugal é diferente. Né? Então, não escala. Mais ou menos. Tem a salary fit que... aí eu não sei se meu exemplo foi o melhor, mas vamos falar boleto, nota fiscal. Então, eu vou achar um exemplo aqui que só serve no Brasil. São as chamadas jabuticabas, né? Só tem no Brasil. Exatamente. Mas então, isso é uma coisa que está mudando bastante, assim, de pensamento global, de já nascer com pensamento global. Definitivamente. Essa barreira foi quebrada e eu concordo com o Elton na questão aí de performance, tá? A questão de você realmente ter melhoria contínua, você remotamente, agora os seus processos, é que às vezes você não tinha um processo redondo, mas você arredondava ele com as pessoas em conjunto. Agora, remotamente, você tem que ter um processo definido, você tem que ter um delivery definido, você precisa ter um provisioning claro para que as pessoas possam executar o trabalho. Então, como o Denilson falou, esse business de provisioning e também de controle de execução, é claro, empresas aí como a Microsoft ou mesmo a Atlassian, né, que tem o Gira, todas as empresas que se especializaram nisso, elas estão indo muito bem. Por quê? Porque é algo que já rodava muito bem em software, que era desenvolvido no mundo inteiro e que agora está se expandindo para outros processos dentro da empresa, mas não é novo, né? Tem um caso de uma empresa bem legal chamada Discord. Ele é tipo um Slack, só que ele foi feito para gamers. E aconteceu um negócio muito interessante nessa pandemia, que foi as empresas começaram a usar o Discord, que foi desenvolvido para ser um app de gamers,
para se comunicar melhor. Porque a sacada é muito legal, porque o game, o que acontece? Você tem que se comunicar, mas você está com as duas mãos ocupadas, você está lá jogando, está fazendo sei lá o quê, jogando granada, seja lá o que você está fazendo, mas está lá jogando. E o game, ele está te usando voz, áudio, para você se comunicar. E como que a gente se reunia? Abrindo a porta, com licença, você tem não sei o que, não sei o que lá? E esse ambiente de salas é exatamente como o Discord foi desenvolvido. E ficou muito legal. A gente cancelou o Slack, virou para o Discord, e a gente conseguiu emular dentro da nossa empresa o ambiente físico. Então tinha o nome das salas, você consegue entrar na sala, pessoal com áudio aberto, conversando, e é como se eu estivesse no nosso escritório. Tanto que a gente cancelou o escritório, não tem mais escritório, agora a empresa é 100% remota. Mas é muito louco, assim, um negócio que veio do game, tanto que a própria empresa, a própria Discord fez um pivô de mercado, ela entendeu que esse movimento maluco que estava acontecendo com o volume de pessoas que eles não estavam entendendo de onde vinha, e identificaram que eles tinham que virar corporate também. Pô, agora eu fiquei chateado, cara. Dá tempo que conseguir aquela sala que você tinha de novo lá na Market Street, lá. Porque não, aquela lá ainda tem, aquela lá ainda tem. Aqui não tem, aqui em Floripa. Mas o Slack fez um investimento exatamente numa empresa concorrente dessa da Discord, para que você tenha mensagem de áudio e áudio em tempo real. É o exemplo perfeito da empresa que estava pronta para esse efeito da pandemia. Então você tinha uma demanda clara que surgiu e ela foi absorvida rapidamente por essas empresas. Pô, muito legal. Gente, a gente precisa terminar. Eu tenho um compromisso aqui com o Denilson, ele tem um compromisso com os filhos dele, tem que ir lá apagar incêndio ainda e fazer um monte de coisa. Brincadeira. Mas assim... Quando voltar para casa eu vou fazer a barba, então... não, fique tranquilo. Então, assim, sensacional, foi um prazer rever você, Denilson, Guilherme, Elton, Sandrão, mas todos vocês, né? Cris está aí, Cris, quer fazer uma perguntinha final, Cris? Fica à vontade, você não falou, tá quietinha aí. Não, eu ia perguntar, mas depois do Keter fez uma pergunta mais interessante, como foi evoluindo, eu deixei. Tá bom, tá bom. A pergunta que eu ia fazer pro Denilson era assim, quando a gente esteve lá no Google, o Google já teve momento que teve muita gente remoto, aí entrou com aquilo que o Guilherme até falou de estresse e tudo mais, e perceberam que o ideal era um equilíbrio. Aí, de repente, agora com a pandemia, está todo mundo remoto novamente. Como que tá? Se existe alguma sinalização do Google para o futuro? Se vai ficar tudo remoto mesmo? Porque vocês já tiveram uma experiência antes, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Boa pergunta, Cristian. Posso dizer assim, a gente tem, hoje a sinalização que a gente tem é que a empresa vai continuar. O Google dividiu o mundo em algumas zonas, né? Quer dizer, as zonas que estão mais infectadas, os Estados Unidos fazem parte dessa, é um lugar que a gente tem a expectativa de só voltar a trabalhar nos escritórios no final do ano, na melhor das situações, né? Quer dizer, e até meio do ano que vem, você pode optar por não voltar para o escritório se você não quiser, né? Quer dizer, essa é a sinalização para os países que estão nessa categoria, né? Assim, e isso quer dizer que está todo mundo em casa, né? Os 50, 60 mil pessoas que tem aqui na região estão em casa. O primeiro efeito é assim, antes de dizer se isso é tendência ou não, se vai ser assim ou não, é que assim, por mais que trabalhar em casa seja legal, as pessoas começam a surtar em algum momento, né? Quer dizer, porque imagina a dificuldade, esse é um negócio claro que a gente... Porque a criança também está na escola, então na hora da reunião tem a criança que está fazendo bagunça, que está não sei o quê, e aí, quer dizer, o pessoal começa a ter uma preocupação grande com manter a sanidade mental aqui, né? Quer dizer, a gente tem um programa de sanidade mental que é para o cara não enlouquecer trabalhando em casa, a despeito de ser cool, não ter que viajar, dirigir, essa coisa toda, né? Quer dizer, então tem o contralado dessa coisa da mobilidade, de estar em casa e estar longe, é o fato de que é difícil manter a sanidade, né? Quer dizer, manter a produtividade, manter tudo isso trabalhando em casa. Então, assim... dito isso, e com isso em mente, o que a gente pode dizer é o seguinte, por hora, pela condição natural, pela condição da pandemia, quer dizer, esse vai ser o modelo que a gente vai adotar no final do ano, meio do próximo ano, mas muita gente vai querer voltar para o escritório, né? Quer dizer, então, quer dizer,
se você me perguntar para mim, eu trabalhar em casa no escritório, eu fui trabalhar no escritório, né? Quer dizer, a despeito de ter que viajar 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, eu prefiro trabalhar no escritório. Então, talvez o modelo mais híbrido seja o que a maior parte das pessoas vão adotar, né? Mas no Google a gente não tem nenhuma sensação de que vai ser 100% remoto e nem uma sensação que vai ter todo mundo no escritório de novo. Eu acho que é uma coisa no meio termo. A gente tem ouvido na mídia de empresas iguais a concorrentes, o Facebook publicou que a partir, quer dizer, desde já você faz o que você quiser, né? Não precisa voltar para o que não quiser nunca mais, né? Quer dizer, não é o caso da gente, mas o que a gente acha é que vai ser um modelo no meio do caminho, né? Quer dizer, talvez mais em casa do que antes, mas não 100% remoto, né? Quer dizer, manter a sanidade, eu estou a dizer que manter a sanidade mental num ambiente desse, se não tiver é difícil, né? Quer dizer, eu acho que esse é o ponto que eu posso contribuir com a sua pergunta, né? Sim, porque eu lembrava que quando a gente esteve lá, a gente fez essa pergunta para você e você falou justamente que o Google já tinha testado e que acabou voltando para tentar encontrar o equilíbrio. Vocês estavam buscando isso quando aconteceu a pandemia, né? Mas obrigada pela resposta. Obrigado, Cris, também por ter cereja no bolo aqui do nosso... Legal, meus queridos, Fukuda também, obrigado. Marcelo Venturi também, Guilherme Vieira, a gente teve praticamente todo o time aqui. Eu vi o Pierre entrando, né? Talvez ele não tenha conseguido aí, ele me perguntou aqui e tal. Na hora que falou dos juros negativos, achei que ele ia se manifestar. Eu também achei. Não, tô aqui, ouvi. Tô aqui, ouvi. Grande Pierre. Tudo bem? Não, eu Valeu, fiquei valeu, curtindo aqui todas as opiniões. Obrigadão, prazer em escutá-lo aí novamente. Enfim, acho que eu falei de todo mundo aqui, Guilherme, Cris, e obrigado Guilherme Santana, obrigado Sandro, obrigado Denilson, obrigado Elton, manda um beijão aí para sua esposa, cara, sabe que ela está no nosso coração aqui. Brevemente vamos fazer uma rodada 2 então, com os professores que não estiveram aqui com a gente vai fazer uma rodada 2 aqui, foi muito legal esse negócio. Vamos todo mundo. Legal, obrigado. Valeu, um abraço, galera. Mais de 2021 tem mais, se Deus quiser. Até mais. Até mais. Um abraço.